O item 91 do capítulo 5 do Livro dos Médiuns, esses fenômenos, conquanto operados por espíritos inferiores, quer dizer, as pancadas, os ruídos, são com frequências provocados por espíritos de ordem mais elevadas, com o fim de demonstrarem a existência de seres incorpóreos de uma potência superior ao homem. Então, os espíritos superiores, eles convocam aqueles espíritos que estão sob suas ordens para provocar aqueles fenômenos em algumas pessoas que é do interesse deles despertar para novas realidades, para novos conceitos de vida. Então, os fenômenos ocorrem com um objetivo superior, uma necessidade de fazer essas pessoas entenderem o quanto é importante a gente se espiritualizar. A repercussão que eles têm, o próprio temor que causam, chamam a atenção e acabarão por fazer com que se rendam aos mais incrédulos. Acham estes mais simples lançar aos fenômenos a que nos referimos à conta da imaginação, explicação muito cômoda e que dispensa outras. Então, muitas das vezes, essas pessoas às quais ouvem os ruídos, ou a elas são relatados os ruídos, elas falam isso é por causa da sua imaginação, mas elas estão vivenciando aquilo ali, ou não estão apenas ouvindo o outro falar que está vivenciando. Então, essas situações reportam-nos a necessidade de aprimorar a forma de dialogar ou de esclarecer. Bom, o fenômeno físico que está acontecendo na minha casa, eu digo que é imaginação, não tem muita coisa a fazer para mim. Um fenômeno físico que está acontecendo na minha casa, eu vou relatar a uma pessoa, ele diz que é da minha imaginação, eu tenho que procurar uma outra pessoa que me dê uma explicação mais convincente. Então, são situações que nos reportam a buscar um entendimento superior, buscar um entendimento do que se faz necessário para realmente entendermos e descobrirmos o que é que devemos fazer. Todavia, quando objetos vários são sacudidos ou atirados à cabeça de uma pessoa, bem complacente imaginação precisaria ela ter para fantasiar que tais coisas sejam reais quando não são. Tais coisas sejam irreais quando, na realidade, elas são reais, não é isso? Poxa, veja bem, o texto está escrito, está digitado errado. Se foi tirando uma coisa na cabeça da pessoa, bem complacente imaginação precisa ela ter para fantasiar que tais coisas sejam irreais, quando, na realidade, são reais. Que se bateu na cabeça, como é que vai ser irreal? Não é? O texto ali está digitado errado, está faltando as letrinhas. Então, se você está numa casa, está lá andando, cai uma bolinha na sua cabeça, cai um prato na sua frente, ninguém está encostando neles. É imaginação ou é um fato real? Então, se são reais, você tem que deparar com aquela situação, entendê-la e, então, com isso, você tem que buscar uma explicação de quem consiga te dar uma explicação o mais racional possível. Desde que se nota um efeito qualquer, ele tem necessariamente uma causa. Se uma observação fria e calma nos demonstra que este efeito independe de toda a vontade humana e de toda a causa material, então acontece um fenômeno. Ele tem um efeito, alguma coisa o provocou. Se não tem nada de material ali que justifique aquele efeito, acontecer aquele efeito, ele tem uma causa transcendente. Essa causa sendo transcendente, nós vamos ter que estudá-la e interpretá-la segundo a filosofia que demonstra a existência de algo transcendente. Porque se nós formos buscar uma explicação de algo material para algo que não é material, como que vai ficar? Não vamos ter uma explicação condizente, não vamos ter uma explicação que venha nos satisfazer. Então, todos nós, diante de fatos que sejam transcendentes, precisamos de informações igualmente transcendentes. Se demais nos dá evidentes sinais de inteligência e da vontade livre, o que constitui o traço mais característico forçoso será atribuí-lo a uma inteligência oculta. Óbvio, se está tendo ruído, a mesa está batendo, não tem ninguém batendo na mesa e a mesa está batendo, então se não tem ninguém fisicamente batendo na mesa, tem alguém oculto batendo na mesa. Olhamos debaixo da mesa, não tem ninguém e continua o ruído, então tem um espírito batendo na mesa. É o óbvio.
Não adianta tentar explicações subjacentes. Temos que entender isso. Agora, é um estalo que a madeira está rachando. Tira a toalha e olha se está rachando. A madeira está perfeitamente polida, não tem nada rachando. Então, nós temos que olhar e fazermos as devidas observações para entendermos de forma mais ampla possível aquilo que está acontecendo naquele fenômeno que está ocorrendo naquele local. Que seres misteriosos são esses? E o que os estudos espíritas nos ensinam do modo menos contestável pelos meios que nos facultam e nos comunicarmos com eles. Então, que seres misteriosos são esses? Quais meios eu tenho de me comunicar com eles? Os meios espíritas, aqueles que a doutrina espírita explica. A psicografia, a psicofonia. Então, tem N situações que precisam ser observadas, N situações em que precisam ser identificadas e entendidas, para que a gente possa ter condições de agir da melhor forma possível dentro daquele meio onde nós estamos e conviver bem com aqueles fenômenos que estão diante de nós. Esses estudos, além disso, nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso ou exagerado, dos fenômenos de que não fomos testemunha. Se um efeito insólito se produz, ruído, movimento, mesmo aparições, a primeira ideia que se deve ter é de que provém de uma causa inteiramente natural, por ser a mais provável. Então, tudo que aconteceu, primeiro, qual é a causa que está ocorrendo isso? Por que está acontecendo esse barulho? Como já citou antes, a gente vai ver todas as possibilidades. Levantou-se todas as possibilidades, não encontrou nada de material ocorrendo, então é uma causa transcendente, é uma causa espiritual. Ah, mas eu não acredito nisso. Mas você está ouvindo, você está vendo, você está sentindo. Então precisa-se trabalhar para que o entendimento, para que aquilo seja racionalizado, entendido de forma culta e inteligente. Tem-se então que buscar essa causa com o maior cuidado e não admitir a intervenção dos espíritos, senão muito cientemente do caso. Este é o meio de se evitar toda a ilusão. Então, não é porque ocorreu o barulho uma vez que aquilo ali está certo. Você tem que verificar quantas vezes forem necessárias que aquilo tiver ocorrido para que você tenha realmente toda a certeza. É assim, porque está se repetindo. Dentro da lógica dos fatos, tudo demonstra que é devido a essa situação, que é devido ao fenômeno em si que ocorreu, para que estabeleça um padrão de entendimento superior para aquele fenômeno. Por exemplo, que sem se haver aproximado de quem quer que fosse, recebesse uma bofetada ou uma bengalada nas costas, como tem acontecido, não poderia duvidar da presença de um invisível. Essa é mais desagradável, né? Do filme O Sexto Sentido, o menino fica todo arranhado sem que tenha alguém ali dentro, alguma coisa palpável ali dentro daquele ambiente, para ele ser todo arranhado. Então, a pessoa recebe uma bofetada, não tem ninguém aqui. Tem gente que recebe outras coisas. Cada um deve estar em guarda, não somente contra narrativas que possam ser, quanto menos, acoimadas de exagero, mas também contra as próprias impressões, cumprindo não atribuir origem oculta a tudo o que não compreenda. Então, nós temos que estar sempre em guarda, principalmente estudar o caso, ouvir com atenção, passar para a pessoa meios dela se instruir dentro da possibilidade dela, para que todos nós tenhamos condições de dar uma opinião segura, para que a gente não caia em processo de ilusão. Então, se a gente não compreender o fato, vamos estudar ele, vamos repensar, vamos trocar ideia com quem sabe mais que a gente. Ele é muito cauteloso com relação a isso. Então, ele está mostrando para a gente que os fatos ocorrem, mas o cuidado em averiguá-los tem que ser tão importante quanto a ocorrência desses fatos.
Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais podem traduzir efeitos à primeira vista estranhos, e seria verdadeira superstição ver por toda parte espíritos ocupados em derribar móveis, quebrar louças, provocar, enfim, as 1001 perturbações que ocorrem nos lares, quando o mais racional é atribuí-los ao desazo. Então, tem determinadas situações que as coisas caem, as coisas quebram, porque as pessoas negligenciaram, puseram as coisas de qualquer maneira, colocou numa superfície inclinada, não encaixou bem um prato dentro do outro. Então, são várias situações que podem ocorrer daquilo cair, daquilo sofrer um dano, e não é porque a pessoa provocou aquela situação, não é porque um espírito provocou aquela situação, foi a própria pessoa, pelo descaso, pelo desazo dela agir, a forma com que ela estava agindo, estava sendo muito negligente com a forma para guardar aquele material com segurança. Então, tem muitos fatores estranhos à primeira vista, mas quando você vai observar, vai fazendo as devidas observações, é meramente efeito da pessoa. O efeito é o mau uso que a pessoa faz dele, a má condição que ele foi acondicionado naquele local. E tem pessoas que são muito estabanadas, elas rodam lá e derrubam as coisas, e elas mesmas que derrubaram, não foi espírito nenhum. Então, ela que está em desarmonia, ela que está precisando se equilibrar. Agora, se tem influenciação do espírito ou não, ela está por uma situação que precisa ser bem avaliada, bem entendida, para que ela tenha condições de averiguar como ela está lidando com as coisas dela mesma, com as devidas cautelas, com os devidos cuidados que todos nós devemos ter ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida. Com tudo na nossa vida tem que ter o devido zelo, inclusive com a mediunidade. Portanto, todas as cautelas se fazem necessárias.